Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é André Oliveira, eu sou professor de Anatomia da UFPB e esse é meu canal Educação e Anatomia. Hoje tem a segunda parte para a playlist de sistema respiratório. Hoje a aula prática é sobre as vias aéreas inferiores. Nessa aula vocês conhecerão a anatomia da traqueia, dos brônquios e dos pulmões. Combinado? Vamos começar? Pessoal, então vamos começar aqui por essa peça, para que vocês entendam. Aqui é um tórax, um músculo peitoral maior, em ambos os lados aqui já é uma parte do abdômen, tá? Mas interessa para a gente é o tórax. Interessa na verdade o que está dentro do tórax. Afinal, a gente vai apresentar as vias aéreas inferiores, tá? Então, quando a gente fala de vias aéreas inferiores, tá? Alguns autores ainda classificam a parte da traqueia como parte, né, das vias aéreas superiores, mas aqui de maneira didática, e a maior parte dos autores também concordam, que a traqueia está, né, é parte, né, das vias aéreas inferiores. Então vocês conseguem ver aqui a traqueia, tá? Então depois da traqueia, veja que ela começa, quando ela se internaliza, quando ela entra no tórax, ela começa a ficar sobreposta, né, aos vasos, grandes vasos, né, que entram e saem do coração, que estão no tórax, tá? Então a gente não consegue visualizar a parte mais inferior da parte torácica da traqueia. Então temos uma parte torácica, depois que passa da abertura superior do tórax, e uma parte, né, superior que está acima da abertura superior do tórax. Essa parte aqui, logo a continuação da laringe, é a parte cervical da traqueia, tá certo? Bom, mas não vamos ver a traqueia completamente aqui, a gente vai ver em uma outra peça. Eu queria contextualizar para vocês, inicialmente, generalidades das nossas vias aéreas inferiores. Então, a traqueia, os brônquios, né, que depois vão entrar, né, os brônquios vão entrar nos pulmões. Aqui a gente vai estudar traqueia, brônquios, pulmões e logo depois, né, junto com os pulmões, na verdade, a gente vai estudar a pleura. Então, esse é o nosso roteiro hoje, tá? Traqueia, brônquios, pulmões e junto com os pulmões a descrição da pleura. Então fica ligado na próxima sessão do vídeo que a gente vai falar de uma maneira mais específica da traqueia. Pessoal, falemos então de traqueia, né? Temos duas peças aqui, ambas com laringe, né? Laringe, uma parte da laringe, e depois a traqueia, tá? Aqui já são os brônquios. Mas vamos focar na traqueia, tá? Então, aproxime aqui para a gente ver, né? Não confunda aqui, tá? Aqui a glândula tireoide, certo? Glândula tireoide, tá? Então, aqui a gente já tem, né, uma parte, né, da cartilagem cricoide. Então, passou a cartilagem cricoide, então aqui já é uma parte da traqueia, tá? Que já está sendo coberta em parte pela glândula tireoide. Então a traqueia ela começa de aproximadamente C6, né, que é a margem inferior da cartilagem cricoide, e vai até sua bifurcação, tá, que é chamada de carina da traqueia. Isso aqui está em nível de T5, tá? Aproximadamente T5. Lógico que vou ter variação. Aí vamos começar os brônquios, que a gente fala mais adiante, tá bem? Bom, a traqueia ela é formada por 15 a 20, aproximar um pouquinho, cartilagens traqueais. Então vocês vão ver aqui, ó, cartilagens traqueais. São esses anéis, né? Muita gente chama de anel, mas na nomenclatura, na terminologia anatômica, são cartilagens traqueais. E vocês devem estar notando uma parte mais escurinha entre as cartilagens traqueais, são os ligamentos anulares da traqueia, tá? Ligamentos anulares da traqueia. Tranquilo? Então isso é na parte anterior. Veja que ela, para quem olha anteriormente, pensa que ela tem um formato totalmente redondo, mas quando vai ver atrás, esse anel ele não se fecha não, tá? Na verdade, ele vai se fechar por uma estrutura membranácea, tá? Aqui atrás, que a gente está vendo, é chamada de parede membranácea da traqueia.
mas veja que a cartilagens traqueais e os ligamentos anulares, eles terminam aqui, ó, mostrando que esse anel, na verdade, tem formato de C, né, na verdade. Né? E esse C, né, esse anel se fecha completamente, na verdade, pela presença da parede membranácea da traqueia. Se a gente for ver a traqueia por dentro, coladinho aqui com a parede membranácea, né, a gente vai ter, né, primeiro, lógico, né, vai ter o músculo traqueal, né, e, por último, né, a camada mais interna, essa que vocês estão vendo aqui, por dentro da traqueia, já é a túnica mucosa, tá? Já é a túnica mucosa. Então, a ordem é parede membranácea da traqueia aqui, por exemplo, músculo traqueal e mais internamente já, como vocês viram aqui, é a túnica mucosa da traqueia, tá bom? Veja que a traqueia é muito simples, muito fácil de estudar na prática, então passemos aqui na próxima sessão do vídeo para os brônquios. Pessoal, então chegamos aqui para falar dos brônquios. O brônquio é mais rápido ainda do que a traqueia. Vocês sabem que eles começam a partir da bifurcação da traqueia, que é chamada de carina traqueal. Vocês viram aqui, mais ou menos a nível de T5. Se divide em brônquio principal, né, direito. Veja que ele é mais verticalizado, tá? Por isso que corre mais riscos aqui de broncoaspirações no pulmão, para o pulmão direito, né, em direção ao pulmão direito. Então, se há uma broncoaspiração, uma aspiração de corpo estranho, há uma tendência a ir para o pulmão direito, né? Porque o bronco principal esquerdo, ele tem ele é mais oblíquo, ele não é tão verticalizado feito o bronco principal direito. O bronco principal esquerdo, ele é mais oblíquo, né, para a esquerda, tá certo? E aí, quando o bronco principal, né, são também chamados, né, broncos de primeira ordem, eles começam os mais calibrosos, né? Aí eles vão se dividir em brônquios menores, que aí são os brônquios lobares. Dá para ver aqui o brônquio lobar superior e uma parte do que seria, né, a continuação para o brônquio lobar médio e brônquio lobar inferior, tá? Por que tem 3 brônquios lobares? Esse e mais 2 aqui embaixo que a gente não está visualizando, que eu vou mostrar uma imagem já já. Porque aqui tem 3 lobos no pulmão direito, enquanto que no pulmão esquerdo, esse brônquio principal esquerdo vai se dividir em 2 brônquios lobares, tá? Que é só o brônquio lobar superior esquerdo, né? Brônquio lobar superior estaria aqui e o brônquio lobar inferior. Depois, esses brônquios lobares vão se dividir em brônquios segmentares, tá? Então, eu vou mostrar uma imagem que eu acho que fica mais legal, mais didático para vocês. Mostrar uma imagem com a setinha apontando todos esses brônquios que eu acabei de citar, desde os brônquios principais, passando pelos brônquios lobares, até os brônquios segmentares. A nível de bronquíolos, não é tão interessante para o objetivo dessa aula prática, muito menos bronquíolos respiratórios, né, até chegar aos alvéolos, porque aí já é nível microscópico, a gente não vê a nível macroscópico, que é o objetivo aqui do nosso canal, tá certo? Então fica ligado aí na imagem e logo depois da imagem vamos para os pulmões, combinado? Vamos para a última sessão aqui do vídeo, de novo, ó, vou abrir o tórax para contextualizar vocês com os pulmões, tá? Acho essa peça fantástica aqui, que mostra bem, né, o nosso tórax, né, pessoal? Nosso tórax ele é composto por uma porção central, que é o mediastino, depois a gente vai ter uma aula topográfica só de mediastino, mas o que interessa para a gente nessa aula hoje são as cavidades pulmonares, tá? Se chama cavidade pulmonar esquerda e a cavidade pulmonar direita, tá? Que é onde se alojam os nossos pulmões, o objetivo agora dessa sessão da nossa aula, tá bom? Então, antes de falar dos pulmões propriamente dito, eu queria falar para vocês da
da parte estratigráfica, né? Então, vocês já viram aqui, né, que o tórax, né, ele está aqui, depois vai ter uma aula só de parede torácica, topográfica, depois que eu gravar as aulas sistêmicas, eu vou gravar todas as aulas topográficas. Então, a gente vai ter toda a camada muscular, depois vai ter toda a parte óssea, né, até chegar, né, parte óssea e muscular nos intercostais externos, até chegar à parte mais interna do tórax, tá? Que é essa parte aqui, ó, mais interna dos lados, que vocês estão vendo aqui, e vejam que tem uma membrana fina aqui, ó. Tá? Essa membrana fina, tá? É a junção, na verdade aqui, de pleura com uma camada um pouco mais externa, que é a fáscia endotorácica, tá certo? Então, a gente tem duas pleuras. Vamos falar de uma maneira bem geral primeiro para vocês entenderem, depois a gente vai aprofundar nos subtipos, vamos dizer assim, de pleura. A gente tem a pleura que fica intimamente ligada à víscera, que é essa aqui, ó. A pleura visceral, tá certo? A pleura que fica intimamente ligada à víscera, a pleura visceral, vamos falar de uma maneira didática. E a pleura que fica na parede do tórax, por isso é chamada de parietal. Então, pleura visceral, né? A gente viu aqui, pleura visceral, e a pleura parietal, parede, lembra aí, parede, víscera, visceral, pleura visceral e parietal. Entre as duas pleuras, né, fica uma cavidade, que é virtual, tá, pessoal? Estou mostrando aqui de uma maneira didática para que vocês entendam como é na prática, né, em vivo, né? Mas aqui, essas duas pleuras, elas têm um espaço quase que virtual, tá? Isso aqui uma é aderida à outra, tá certo? Só vai ter líquido, como tem aqui, ó, como vocês estão vendo aqui, ó, tem um líquidozinho, ó, mas é o formol que está aqui. Se você tem formol, não, desculpa, se você tem sangue entre a pleura visceral e parietal, vamos falar didaticamente, se for sangue é hemotórax. Se você tiver outro líquido aqui, de uma maneira geral, a gente chama de derrame pleural, tá? Se tiver ar aqui nesse espaço pleural, você vai chamar de pneumotórax. Então essas são algumas das afecções, lesões pleurais que vocês podem ter, tá? Pode até ter pus é chamado de empiema pleural, tá certo? Então, vamos falar de uma maneira didática que essa membrana aqui, tá, seria a junção, né, de pleura parietal, de maneira didática, que é mais interna, com a parte mais externa, né, chamada de fáscia endotorácica. E essas duas, no cadáver, elas estão intimamente coladinhas, fica difícil separá-las. Mas, em vivo, em uma cirurgia, por exemplo, essa fáscia endotorácica, né, que é mais externa, ela é muito frouxa, então dá para o cirurgião acessar externamente essa fáscia endotorácica, tá certo? E chegar com relativa segurança na pleura, né, parietal, né, que é essa pleura aqui, e sem conseguir perfurá-la, tá? Ele consegue acessar a face endotorácica por fora, e quando chega aqui na pleura por fora, né, eu estou falando, ele consegue acessar sem problema, porque tem algumas estruturas extrapleurais, extrapleura parietal, que, como linfonodos, né, e outras estruturas que podem ser acessadas sem ter que perfurar a pleura, sem ter as lesões pleurais que eu acabei de descrever. Às vezes, algumas cirurgias torácicas é necessário colocar instrumentos entre essa pleura parietal e a face endotorácica. Então, dá para acessar aqui por fora a face endotorácica sem perfurar a pleura, tá? Porque em vivo, durante a cirurgia, por exemplo, ela é muito frouxa, enquanto que a pleura parietal não, e elas conseguem ser separadas, tá certo? Então, essa é uma visão geral, só para mostrar a vocês a relação da face endotorácica, que está externamente, como a gente viu aqui, externamente, né? E internamente seria a pleura parietal. Aqui é a pleura visceral. Essa pleura parietal ela é dividida em três partes, tá? A que fica em contato com as costelas é a pleura costal, tá certo? Contato com as costelas. Recobre toda essa superfície anterolateral, tá? E até a parte posterior também, claro. Em contato com as costelas, tá? Então, pleura costal, muito fácil. Então, tudo isso aqui é pleura costal. Tudo isso aqui é pleura costal, que vocês estão vendo aqui, tá? Essa pleura aqui fica na parte superior do diafragma, mostra aqui um pouquinho mais para baixo. Isso aqui é o diafragma, tá, pessoal? Essa branquinha aqui que vocês estão vendo é a pleura diafragmática, tá certo? E por dentro aqui, ó, na face que olha para o mediastino, que foi solto aqui nessa dissecação, mas vamos fazer de conta que ela está aproximadamente aqui assim. Aqui é a face mediastinal dos pulmões, que a gente vai falar. Essa é a pleura que está aqui, mediastinal. Então, tem o mediastinal, uma diafragmática
e uma costal, tá? Inclusive, essa pleura costal daqui, com a mediastinal daqui, que está coladinha com a mediastina que está aqui, elas duas vão se unir, tá certo? Elas vão se unir para formar a cúpula pleural, né? Que é um encontro, né? É um encontro das partes costal e mediastinal da pleura parietal, tá certo? Vão se unir aqui na cúpula pleural. Essa região superior dos pulmões é muito conhecida porque ela passa daquele limite superior do tórax, pode mostrar um pouquinho mais para cima, daquele limite superior do tórax. Então, essa parte do pulmão ela pode vir muito para cima, tá? Ao ponto de ficar até acima da primeira costela, ali, um pouco acima da clavícula. E é perigoso essa região quando vai fazer punções venosas aqui, né, de via subclave, por exemplo, pode literalmente furar o pulmão na hora dessa punção, tá certo? Então, essa é mais uma aplicação clínica que eu tinha que mostrar relacionada aqui à cúpula pleural, tá, pessoal? Então, essa imagem aqui é para que vocês vejam de uma maneira geral a relação dos pulmões, né, com o coração. Olha aqui o coração. Queria até falar, ó, o coração. Estão vendo que ele ganha um vaso que vem dos pulmões, vem da face mediastinal, ó, tem um vaso vindo aqui para dentro do coração. Se a gente coloca o coração em posição anatômica, a gente percebe que aqui é o ventrículo direito, né? Aqui é o ventrículo esquerdo. Então, se aqui é o ventrículo esquerdo, aqui em cima, olha aqui com sua aurícula, a aurícula esquerda, então aqui é o átrio esquerdo. Qual é a veia que recebe, né? Qual é o vaso que é recebido pelo átrio esquerdo? É a veia pulmonar, pessoal, uma das veias pulmonares, né? Vocês sabem que nós temos 4 veias pulmonares, né? 2 superiores e 2 inferiores. Então, vocês estão vendo aqui, eu queria mostrar só uma veia pulmonar para vocês, para mostrar a vocês que vem dessa região aqui, da face mediastinal dos pulmões, que eu vou mostrar depois dissecada, aqui a gente está sem dissecar, vou mostrar depois uma peça dissecada. Essa região aqui é a região da raiz do pulmão, local onde fica o hilo do pulmão. Muita gente confunde hilo com raiz do pulmão. Eu gosto de uma definição do Moore, que ele diz assim, que o hilo é a área na terra, é uma área da terra, na qual as raízes de uma planta entram no solo. Então, a raiz são esses vasos, né, e os brônquios que vão entrar ou sair, né, da terra, né, que a terra é o local do hilo do pulmão. E a raiz são as estruturas, né, que vão entrar em se entranhar, vamos dizer assim, dentro dos pulmões e para fora deles. Então, não confundo, né, essa raiz aqui do pulmão, que também acaba sendo também parte ali junto, né, da raiz do pulmão. A raiz do pulmão é algo parecido com o hilo do pulmão, e para diferenciar eu acho interessante essa definição que eu acabei de falar do Moore, tá? Então, na raiz do pulmão a gente vai ter os vasos que não dá para ver aqui, a gente só viu aqui uma veia pulmonar, mas vocês sabem também que entra a artéria pulmonar, é só seguir a artéria pulmonar aqui, ó, tronco pulmonar, e ver que o tronco pulmonar, olha aqui, ó, o tronco pulmonar emite um ramo para a esquerda, né, que é a artéria pulmonar esquerda. Então tá aqui, ó, a artéria pulmonar esquerda, indo também para o hilo. Então veja aqui tem artéria pulmonar e veia pulmonar. Desculpa, artéria pulmonar e veia pulmonar. Tem que dissecar mais ainda para ver os brônquios, que eles são mais posteriores na raiz do pulmão. Aí não dá para ver, que a gente tem que dissecar mais aqui. Isso aqui é uma visão anterior, tá certo? Então, eu queria mostrar os pulmões de uma maneira bem geral aqui para vocês, para mostrar o hilo do pulmão, a raiz do pulmão, que eu queria mostrar também a pleura, né, a relação da pleura com os pulmões. Mas aí fica ligado na próxima sessão do vídeo, que a gente vai falar do pulmão propriamente dito, tá bom? Pessoal, então vamos para a última parte aqui, falar dos pulmões, pulmão direito, pulmão esquerdo. Fácil de notar inicialmente, porque o pulmão direito tem 3 lobos e o pulmão esquerdo tem 2 lobos, tá certo? Para colocá-los em posição anatômica, muita gente acha que é assim, né? Se eu fosse colocar naquele tórax que vocês viram aí anteriormente, era só colocar no tórax assim. Só que na posição anatômica, eles são inclinados um pouco para frente. Eu vou mostrar na prática, vou mostrar em relação aqui a mim. Deixa eu subir eles aqui, ó. Vocês vejam ele em relação a mim. É assim, ó, a posição anatômica dos pulmões. Ou seja, em vez de eles serem assim, ficar de frente, essa margem que é a anterior, já que é anterior vai para frente, anterior.
e a posterior vem para trás aqui, tá? Então é assim, porque aí o coração fica aqui no meio e todo o mediastino fica aqui no meio. Pegou aí? Bom, mas vamos deitar um pouquinho eles aqui para apresentá-los. Bom, pessoal, então vejam que todo pulmão, né, tanto direito como esquerdo, vai ter um ápice, tá? Vou mostrar assim, um ápice e uma base, tá certo? Como eu disse para vocês, vai ter uma margem anterior e uma margem posterior. Pegou aí? Além dessas duas margens, vai ter a margem inferior aqui, ó, margem inferior. Então, pessoal, eu não vou falar a mesma coisa, mas o outro pulmão é a mesma coisa. Tem um ápice, uma base, uma margem anterior, posterior e inferior. Tá certo? Mostrando aqui rapidamente. Margem anterior, desculpa. Ápice, base, margem anterior, margem posterior e a margem inferior. Pegou aí? Ok. É muito fácil, né, estudar os pulmões. As margens delimitam as faces. Essa anterior aqui, veja que ela está marcada, né, pelas costelas. Dá para ver a marca das costelas, né, as impressões costais nos pulmões. E aí a face costal. Face costal. Essa face aqui, lembrar que não é a posterior, porque é assim, em posição anatômica, o pulmão direito. Então, essa face aqui está olhando para o meio, é a face mediastinal do pulmão direito, tá? É a face mediastinal do pulmão direito. Ficam as marcas de algumas estruturas, de alguns órgãos, por exemplo, como o esôfago, tá? Aqui uma marca do esôfago, acho que dá para ver aí, né? A marca do esôfago. Se confunde um pouco aqui com a área da traqueia também, tá certo? A gente vai ter uma impressão cardíaca aqui, tá? E o que chama mais atenção, né, nessa região é o meio da face mediastinal, que é a região que eu disse para vocês chamada de hilo do pulmão. Então, fazendo de novo a referência ao Moore, é como se fosse, né, o terreno, né, onde as raízes que são feitas, né, por brônquios, veias pulmonares, artérias pulmonares, então vocês estão vendo esses buraquinhos aqui, são vasos, né, veias e artérias pulmonares e os brônquios pulmonares que vão entrar formando a raiz do pulmão. Raiz é essa, lembrando que é o local também, né, de junção, né, tanto da pleura visceral com a parietal. Veja que interessante, é o local de encontro, não sei se vocês sabiam disso. Quando eu mostro ali na peça, parece que a pleura visceral é separada da parietal, mas não, elas são pleuras contínuas. Então, um momento que uma se une à outra, aquela parietal da parede, que se une com a pleura visceral, é no hilo do pulmão. E chega até a deixar um resquício aqui embaixo, ficou só um resquício, né, do ligamento pulmonar, tá certo? Bom, então, essa é a face mediastinal e essa face aqui é a inferior, desculpa, é a face diafragmática, que é uma face inferior, porque é que se relaciona com o músculo diafragma, tá certo? Então, face diafragmática, face mediastinal, face costal do pulmão direito, tá? Lembrando que o pulmão direito tem 3 lobos, né? Lobo superior, lobo médio, lobo inferior, separados pelas fissuras horizontal e a fissura oblíqua. Pegou aí? Fissura horizontal e fissura oblíqua. Muito legal esse pulmão, pessoal, muito legal mesmo para estudar. Pronto, falei tudo sobre o pulmão direito, não tudo, né? Mas o principal do pulmão direito. Então, falemos agora do pulmão esquerdo, tá? Então, mesma coisa, como eu já disse, ápice, base, margem anterior, margem posterior, margem inferior, face costal, face diafragmática, olha ela aqui bonitinha. E a face, sempre que chama mais atenção, é a mediastinal, porque ela olha para o mediastino. E aí a gente vê algumas estruturas, né, que chamam a atenção, por exemplo, veja que tem uma impressão aqui grande, né, no pulmão esquerdo. Você já deve estar percebendo aí que é a impressão cardíaca, né, do pulmão esquerdo. Tem a impressão cardíaca no pulmão direito, sim, mas a maior é no pulmão esquerdo, afinal o coração está mais desviado para o lado esquerdo. Veja que tem uma outra impressão que eu acho muito interessante, né, que é uma continuação aqui, você já deve estar percebendo do que está passando por aqui, atrás do pulmão esquerdo, aqui é a impressão do arco da aorta, tá? E aqui a impressão da aorta descendente, né? A continuação da aorta. Não vai dar para ver muito bem, não está muito clara aqui a impressão esofágica, né, do esôfago, não dá para ver também muito bem aqui, também em cima, a impressão da artéria subclávia, né? Deixa eu ver o que tem mais para falar
aqui no pulmão esquerdo. O hilo, de novo, né, pulmonar, aquela região, a raiz do pulmão, né, que é formada pelo, como eu já disse, né, pelos brônquios, né, pelas artérias pulmonares, artéria pulmonar, veias pulmonares. Eu queria até mostrar de novo aqui para vocês a pleura visceral, dá para ver ela se destacando aqui, ó. Pleura visceral, dá para ver aí? Pleura visceral. E pessoal, vejam pessoal, que vias aéreas inferiores eu particularmente acho mais tranquilo, mais fácil, claro, quando a gente pensa em estudo sistêmico, né? Estudo sistêmico, que é o objetivo inicial das aulas práticas aqui no YouTube, ele é mais tranquilo, atinge o objetivo, né? Ele é mais fácil, eu diria até, do que as vias aéreas superiores, do ponto de vista sistêmico. Porque quando a gente vai para o topográfico, eu diria que complica um pouco mais, tem que estudar mais um pouquinho, tá? A gente vai falar isso ainda aqui no meu canal. Por enquanto, é só isso, que já é muita coisa para vocês estudarem. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se, é uma aula por semana. Se inscrevam no meu canal, porque às vezes vocês chegam até aqui, veem um vídeo, não dá uma curtida, não faz um comentário. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquecer, tá, pessoal? Que no pulmão esquerdo, né? Não precisa nem falar isso, mas são dois lobos, né? Lobo superior, lobo inferior, e só tem a fissura oblíqua, né? Lembrar que o lobo superior não tem lobo médio, porque ele tem a língula do pulmão esquerdo, tá certo? Já ia fechar o canal aqui, a aula, e me despedindo de vocês. Vou me despedir de novo, viu? Não ia falando da língula, da fissura oblíqua e dos dois lobos. É porque isso é tão fácil, né, pessoal? Tenho certeza que vocês já sabiam aí. Pessoal, espero que tenham gostado. Então, não se esquece, tá? Vou repetir de novo, não se esquece de se inscrever no canal, é uma aula por semana aqui no meu canal. E vejo vocês na próxima. Tchau!